A minha formação é em ciência da computação. Eu fiz depois aí várias especializações na parte de engenharia de software, depois especializações na parte de gestão. Eu fiz alguns MBAs aí ao longo da minha carreira. Eu sou professor, trabalho dando aula aí também, além de atuar no mercado, né? Então, eu dou aula na pós-graduação do INSPER, aqui em São Paulo, dou aula na pós-graduação da SPM e da Business School, também aqui em São Paulo. Tá? Eu atualmente atuo como Agile Coach na HP, tá? E eu tive aí a oportunidade de, no ano de 2014, vencer o prêmio de gerente de projeto do ano, né, pela revista Mundo PM. Tá? Já atuei aí nesses últimos 15 anos também, já treinei mais de 10 mil pessoas, tá, em gerenciamento de projetos, e tanto tradicional quanto ágil, né? Atualmente eu tenho focado mais o meu trabalho em transformações ágeis, tá, e em gamificação de treinamentos. Tá? Eu sou o fundador da Scrum Game, que é um dos jogos, tá, que eu desenvolvi nesse processo, e o foco desse jogo é trazer a comunidade ágil uma maneira diferente de se desenvolver em habilidades ligado ao mundo ágil, principalmente aí ao Scrum, mas não só ao Scrum, mas também outras técnicas ágeis. Tá? Bom, isso é um pouquinho de mim, mas apesar de morar em São Paulo já há mais de 10 anos, tá? Eu sou Belo Horizontino atleticano, tá bom? Não sei quantos atleticanos tem na linha aí, mas deve ter bastante, tá? Certo? Então deixa eu só ver o pessoal aí, só o pessoal se manifestar aí, ó, galo doido, ó, tá vendo? Ó, já tem ali, ó, tá vendo? Ó, galo doido. Saudações americanas, vou ter um torcedor do América, cara, na linha, é uma coisa impressionante isso. Ô Marcos, depois você tem que dar um autógrafo pra gente, cara. Ah, legal, porque é raro achar um torcedor do América, né? Mas é bom saber que eles existem. Tá? Legal. Bom, pessoal, então, além de atleticano, né? No Cotemig, pô, tem amigo do Cotemig, o Marcos do Cotemig, rapaz, Cotemig, lá na Barroca, lá na Floresta, muito bem, né? E na Una também, poxa, muito bem, legal. É, é. Então, olha só, além disso daí, né? Que isso tudo que eu comentei, né, na realidade o que eu gosto de fazer mesmo é tocar guitarra, né? Eu sou guitarrista de uma banda, a gente toca rock and roll, né? Então esse negócio de ágil e tal a gente gosta de fazer, mas o que a gente gosta mesmo de fazer é tocar guitarra, né? Legal. Então vamos ao nosso foco de hoje, né? Que é a história da gamificação. Então vamos lá. Por que eu trabalho com gamificação? Porque eu estou em sala de aula há muito tempo. Tá? E quando você está em sala de aula, dando treinamentos, é muito comum você achar pessoas ali que ficam meio frustradas, né? Quando estão aprendendo. Tem gente que acha chato, né? Tem professor que realmente é chato mesmo, né? Tem aula que realmente é chata mesmo. Mas, de maneira geral, aprender, muitas vezes não é divertido. Você sentar numa sala de aula, você tá ali lendo um livro, fazendo uma prova de certificação, né? E eu gosto muito de jogos, tá? E aí eu falei, bom, como é que é isso, né? Em jogos as pessoas estão sempre se divertindo, tá? E como é que e aprendendo não? Então será que é possível levar as pessoas da frustração à diversão com a gamificação? Tá? Então sim, é possível, tá? Então, olha só, vamos começar aqui. Legal. Então, o que acontece? Né? Quando a gente começa deixa eu só clicar na minha tela aqui. Ó, Graciele, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu estou tentando compartilhar as duas telas aqui, mas está um pouco difícil para mim. Então, eu vou shiftar para a minha apresentação. Daí eu vou te pedir a gentileza de ficar acompanhando com o pessoal aí pelo chat. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me aciona no áudio, por gentileza, pode ser? Ou então, pessoal, também fiquem à vontade, tá? Para acionar o áudio aí e conversar. Eu queria fazer disso aqui mais um bate-papo do que uma palestra ou qualquer outra coisa, tá bom? A qualquer momento, fique à vontade aí para abrir o microfone e fazer isso aqui
democrático, tá? Legal. Vou testar aqui rapidinho, Rodrigo. Estão me ouvindo Oi, bem? Estão tô me ouvindo? ouvindo, Ah, beleza. tô ouvindo bem, tá? Sim, beleza. Legal. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um vídeo, tá, pra gente começar a nossa conversa. Esse vídeo até andou rolando pela internet aí há um tempo, que são as 15 marcas mais valiosas do mundo, né? Então eu vou soltar esse vídeo aqui, e aqui embaixo vocês vão ver o ano, tá? E aqui as empresas mais valiosas do mundo. Então, em 2010, né, a marca mais valiosa do mundo era a Coca-Cola, seguida pela IBM e pela Microsoft, tá? Então, o que que o que que acontece, né? O que vai acontecendo? Você vê que o Google ali começa a crescer bastante ali em 2011, né? A Apple, né? A HP estava no páreo nessa época. Você vê que empresas como a Amazon, elas nem aparecem, né? Então, ó, a Apple, né, em 2012, 2013, toma a liderança desse processo e começa a crescer vertiginosamente. A Amazon Rodrigo, aparece. Oi, desculpa, você está compartilhando sua tela aí? É tô. porque tá em você. Ah, tá em mim? Então, peraí. Então, peraí. Peraí. Então, peraí. Share. Deixa eu fazer um share aqui. Share screen. Só para confirmar. Legal. Vocês conseguem ver agora Foi. legal. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Legal. Então, vamos voltar aqui rapidamente. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí agora o gráfico? Legal. Então, ó, então é o que eu estava comentando, né? O que ocorre aqui é uma mudança muito rápida, né, dessas organizações. Empresas que hoje a gente conhece como muito grandes, elas nem apareciam. Olha a Apple, né? 2012, 2013, e 2014. Então, em praticamente 2 anos, ela sai que ela nem aparecia nessa lista e ela vira líder de mercado, né? E marcas tradicionais como Coca-Cola, IBM começam a reduzir aí de tamanho, né? Então, isso é só para ilustrar, olha a Amazon, né? A Amazon aparecendo aí no processo, isso é só para ilustrar que hoje em dia, e nós já sabemos disso, né, as mudanças dentro da empresa são muito grandes. Né? Então, inovação é algo fundamental, né, para a sobrevivência das empresas. Tá? Então, ó, até 2018, a Amazon passa a ser ali a terceira maior empresa. Né? E aí, quando a gente fala de inovação, eu gosto sempre de falar dessa teoria, usar sempre como referência o Clayton Christensen, que em 1997 escreve um livro que é o best-seller, que chama O Dilema da Inovação. Resumindo esse livro, nós podemos entender que o que o Clayton está dizendo para a gente. Tem basicamente dois tipos de inovação. Tem uma inovação sustentável e tem uma inovação que ele chama de disruptiva. Tá? O que é inovação sustentável sobre a ótica do Clayton? Tá? Ele fala o seguinte, ele fala que é melhorar a performance de um produto existente. Então você vai lá, senta com o seu cliente, pega o feedback, e aí você melhora o teu produto existente e você atende às necessidades atuais desses clientes. Então traz sucesso de curto prazo. E a inovação disruptiva, ela, na realidade, muitas vezes é um produto de menor performance, como é o caso, por exemplo, do iPhone 1. Eu não sei se vocês sabem, eu até trago essas discussões, quando a gente está falando de MVP e outros aspectos, mas quando o Jobs ele lança o iPhone 1 ele era pior do que o concorrente, ele tinha problemas, a loja de aplicativo não funcionava, e aí ele lança o iPhone 1. Tem até uma história que um dos desenvolvedores, que estão responsáveis ali pelo o aplicativo, o software do iPhone 1, tem um bug no Ctrl+C, Ctrl+V, e esse desenvolvedor lá, o time de desenvolvimento, pede a ele 3 semanas para poder fazer os ajustes. Ele fala, não, vai lançar assim mesmo, e foi lançado assim mesmo. Então, normalmente, essa inovação disruptiva, ela traz um produto que, num primeiro momento, tem menor performance. E sobre a ótica do mercado, muitas vezes, parece que a empresa está fazendo a coisa errada, mas o foco ali é atender necessidades futuras dos clientes com sucesso de longo prazo. Então,
qual que é o grande dilema da inovação que o Christensen traz? Ele traz o seguinte: quando você está fazendo uma inovação disruptiva, por exemplo, é um produto que você não tem certeza se vai funcionar, né? Por isso fazemos MVPs e outros tantos aspectos para experimentar, tá? E aprender com isso. Mas a questão é o seguinte: quem trabalha em empresa grande sabe que empresa grande tem meta de curto prazo, empresa grande precisa de dinheiro, tá? Para sobreviver. Toda empresa precisa, mas a empresa grande tem uma estrutura grande, tem o efeito bicicleta. Se ela parar de pedalar, ela cai. Tá? Então, com metas bimestrais, trimestrais, é muito difícil você fazer uma inovação disruptiva. Não é à toa que essas grandes empresas estão sofrendo aí disrupção uma atrás da outra. Tá? Então, o grande dilema é o seguinte: onde é que nós vamos colocar o recurso? Vamos colocar numa inovação sustentável que vai nos manter hoje, dar o dinheiro de curto prazo, ou vamos investir em algo que nós não sabemos o que é e que não vai dar dinheiro de curto prazo, ou o quanto investir? Tá? Então, essas coisas são importantes quando a gente começa nas discussões de que técnicas usarmos. Né? E aí tem o famoso modelo Cynefin, que muitos já devem ter visto aqui, mas o Cynefin, ele nos ajuda a entender qual é a melhor técnica para gerir o projeto. Tá? Existem várias técnicas e tem muita gente que fica discutindo o que é o melhor. Né? Na realidade, o melhor depende do contexto. Então, o Cynefin, ele separa o mundo ordenado, né, com pensamentos sistêmicos, do mundo não ordenado. E aí, ele divide esses dois mundos, né, em outros dois submundos. Né? Então, nós temos ali o óbvio, o complicado, o complexo e o caótico. Eu não vou ficar tecendo detalhes aqui, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar sobre isso. Né? O que eu queria só deixar claro aqui, né, é que nós temos ferramentas diferentes para lidar com situações diferentes. O caótico tem a Bíblia, né, que o pessoal às vezes me pergunta, né, pô, você tem alguma coisa para lidar com o caos? Né? Tem, né? Tem Deus. Né? Muito bem. Então, o fato é o seguinte: quando a gente trabalha nesses frameworks de inovação, como Design Thinking, o próprio Lean Startup, Design Sprint, né, ou o próprio Lean Inception, outros, todos eles têm pilares, né? Empatia, colaboração, experimentação. Eles usam ali o Double Diamond, né? Expandindo ideias, convergindo, expandindo, convergindo, e ele nos ajuda a sair do abstrato para o concreto. Todos os frameworks de inovação tratam disso dessa forma. E quando eu começo a falar essas coisas, muitas pessoas ficam assim, ó. Alguns de vocês devem estar assim nesse momento. Né? Oh, que frustração, meu Deus do céu, não aguento mais, né? É muito comum isso acontecer. Tá? Bom, aí eu trouxe fotos para vocês aqui de pessoas jogando videogame. Tá? Então essas aí são fotos reais de pessoas jogando videogame. Né? Quem nunca aqui jogou um videogame, certo? Tá? Então, nota, o que acontece? Olha como essas pessoas estão jogando videogame, tá? E quem tem filho, então, né? Eu tenho um filho de 6 anos, cara, tirar ele do videogame até para dar bom dia, às vezes é difícil, né? Então, e hoje em dia, todo mundo tem um videogame na mão, né? Que é o celular. Que é a maior rede de consoles do mundo, é o celular. Tá? Bom, mas por quê, né? Por que as pessoas, quando estão jogando videogame, daquele jeito, né? Tem um áudio de fundo aí. Tem um áudio de fundo. Quem está com o microfone aberto aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Legal. Graciele, você consegue dar mute aí em todo mundo? Aí quem precisar falar, tira o mute. Né? Legal. Bom, então, por que as pessoas jogando videogame têm essas sensações e por que estudando não? Né? Então, eu vou discutir 3 aspectos com vocês sobre isso. Né? O primeiro deles vai ser a motivação. Tá? Então, o que acontece aqui? As pessoas, quando têm motivação, e eu sou game designer, né, posso me considerar um game designer hoje, eu desenho jogos, eu estudei para isso, eu desenho jogos para, no caso, treinamentos. Né? Então, enquanto eu estou desenhando os meus jogos, tá, eu estou sempre preocupado com a motivação das pessoas. Como é que eu trago como é que eu desperto a motivação dessas pessoas? E aí eu vou falar de 3 coisinhas aqui hoje, dentro do nosso tempo, separei essas 3 coisas sobre motivação: autonomia, propósito e maestria. O que acontece? Né? Quando nós estamos jogando videogame, nós temos autonomia. Por quê? Porque você está pilotando ali o teu avatar, você está tomando as tuas decisões, então você tem autonomia. Tá? E o propósito, né?
todo jogo ele tem um propósito, né? Vamos salvar a princesa, vamos salvar o mundo, vamos matar os zumbis, né? Todo jogo tem um propósito, tá? E quando você tem autonomia e se conecta com o propósito, tá? Você começa a jogar e você começa a ficar bom. Tá? E na hora que você começa a ficar bom, você ganha maestria naquilo. E nós tendemos a gostar de fazer, tá? Aquilo que a gente sabe fazer, tá? Melhor. Então, para isso, tem um modelo que é uma brincadeira que eu faço, que é essa equação matemática aqui para drivar comportamento, que é o BMAT. Né? O B é Behavior, o M é Motivators, o A é Ability e o T é Triggers. Né? Então, quando a gente junta esses três elementos, né, o MAT, a gente aumenta a probabilidade de acontecer o B, que é o Behavior. Né? Então, basicamente, como é que isso aqui funciona, tá? Vamos entender isso e por que isso é tão importante. Nós temos um objetivo, eu quero gerar um comportamento, eu quero levar o meu jogador para um objetivo, tá? Isso aqui não só eu, mas todo mundo que desenvolve game pensa nisso, tá? Então, olha só, eu preciso lidar com a motivação. Então, eu tenho que perceber o seguinte, quais sensações eu estou gerando no meu jogador, tá? Porque tem momentos do jogo que eu quero gerar felicidade, tem momentos do jogo que eu quero gerar tensão, tem momentos do jogo que eu quero gerar frustração. Tá? Qual que é a sensação que eu estou gerando no meu jogador do outro lado? Tá? E ele vai se motivar, nós nos motivamos quando a gente tem esse senso de antecipação. Por exemplo, eu quero escalar uma montanha. Né? Então você já se imagina, pô, eu quero a hora que eu chegar lá no topo, né? Vai ser legal. Então você já se antecipa isso, e você já antecipa a sensação. Pô, legal, vai ser bacana, né? E aí, pertencimento, porque normalmente você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso com um grupo, né? Pô, nós somos do grupo dos escaladores, né? A gente tem as mesmas atitudes, gostamos mais ou menos da mesma coisa, então pertencer a grupos, né? E aí, o outro aspecto disso é a habilidade, mas será que eu tenho habilidade para escalar uma montanha? Essas coisas têm que ser ajustadas com os gatilhos. Por quê? Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Se houver muita motivação, mas se houver pouca habilidade, eu, enquanto game designer, eu vou perder o meu jogador. Porque ele vai se frustrar demais. Tá? Quem nunca, né, instalou um jogo e aí você começa a jogar, putz, isso aqui é muito complicado, não tá legal, não gostei. Você, pronto, desinstala aquele jogo e para de jogar. Mas não só jogo digital, jogo de tabuleiro também. Tá? Por outro lado, se o cara tem muita habilidade já no jogo, e eu dou pouco desafio para ele, pouca motivação, eu também vou perder esse cara, porque para ele vai ficar monótono. Então é importante, começar devagarzinho. Então você começa ali, fácil de fazer. Todo jogo começa com uma fase fácil, uma fase de tutorial, e depois esse jogo vai ficando cada vez mais difícil, aí você escala uma parede maior até chegar a escalar uma parede bem alta. Né? Então você tem que ir o tempo todo, eu estou preocupado, enquanto eu estou montando os meus jogos, eu estou preocupado em garantir que o nível de habilidade está compatível com a motivação que eu estou gerando, para ir com os gatilhos gerar o comportamento desejado e sim atingir o objetivo do jogo, e o objetivo, no caso, do treinamento. Tá? Bom, então, a motivação precisa ser trabalhada, e são dois elementos fundamentais, o desafio que você coloca e a habilidade que o jogador tem de lidar com esse desafio. A segunda coisa, importantíssima, enquanto eu estou desenhando jogos, que eu estou muito preocupado, é com a mecânica do jogo. Por que a mecânica? Porque nós precisamos criar um sistema de recompensa, nós precisamos criar, além desse sistema de recompensa, um senso de progresso, e nós precisamos trabalhar com os desejos naturais do ser humano. A mecânica do jogo precisa despertar isso. Tem outras coisas, mas isso aqui são coisas muito importantes. Por exemplo, todo jogo tem fase. Então você vai passando de fase, você vai dominando mundos, então você precisa ter um senso de progresso. É isso que vai ajudar a desenvolver a maestria e manter o jogador próximo. A mecânica para o jogo é como se fosse a linguagem de programação que nós estamos usando para o software. Então, na linguagem de programação, você usa if, você usa then, você usa case, você usa uma série de outras coisas. Aqui no jogo, você usa outras mecânicas. Eu vou conversar de algumas delas com vocês. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas mecânicas. É importante nós entendermos o seguinte.
Eu adoro essa frase do Enon, que é um filósofo americano, que ele diz o seguinte: a experiência é algo que você consegue depois que você precisa. Tá? O que é o interessante aqui, né? É aquela história, você está lá atuando, aí você faz uma coisa na tua vida ou no teu projeto e de repente você, vixe, rapaz, eu fiz uma bobagem. Se eu soubesse, né, eu não teria feito. Pô, legal, agora você tem a experiência. Só que o problema é que ela veio depois que você precisava dela. Tá? E o meu objetivo, quando eu coloco as mecânicas no jogo, tá, além de despertar o senso de progresso, mexer com as emoções das pessoas, é criar um ambiente onde eu consiga inverter isso. Eu vou entregar para as pessoas a experiência em sala de aula antes que elas precisem dessa experiência no mundo real. Eu costumo dizer que os treinamentos que eu monto, eu não entrego informação. Porque informação, se tu vai na internet, consulta. Hoje tem curso de tudo de graça na internet. Você baixa livros, principalmente a comunidade ágil é uma comunidade muito aberta, isso é muito legal. Então você tem material, você tem tudo praticamente disponível de graça na internet. Mas é informação. Como o próprio Scrum diz, é fácil de entender, mas é difícil de dominar. Porque para dominar você precisa de experiência, você precisa viver, de fato. Então, como é que a gente cria isso com essas mecânicas em sala de aula? Tá? Aqui tem alguns elementos dessa mecânica que eu separei só para mostrar para vocês. Tá? Por exemplo, mecânicas, de jogos. Você tem objetivo, você tem regras, você tem vida, você tem desbloqueio, você tem badges, que são os distintivos, você tem rankings, social rankings, você tem senso de progresso, você tem sistema de pontos, você tem avatares, tem uma série de coisas. Tá? Então esses são os elementos mais comuns que aparecem em jogos. E aí aqui tem um ponto interessante. Quando as pessoas falam de gamificação, há uma grande confusão na comunidade sobre o que é gamificação. Então eu separei isso aqui. Vamos entender as diferenças, porque na realidade são três coisas. O primeiro é o jogo. Jogo é apenas entretenimento. Aí tem alguns exemplos disso, né? Os clássicos aí, vamos pensar em jogo de tabuleiro. Você tem lá o jogo da vida, você tem o War, é entretenimento. Tá? Eles usam elementos de mecânicas de jogos. Eles usam pontos, usam avatares, dados, cartas, senso de progresso. Eles usam tudo isso, mas o objetivo final da aplicação dessas mecânicas é só entretenimento. Então isso é um tipo de coisa chamado jogo. Do outro lado, nós temos a gamificação. A gamificação, ela usa os mesmos elementos de jogos, pontos, cartas, dados, senso de programa, mas o objetivo é fazer que o não jogo vire jogo. Um exemplo, recentemente eu dei uma consultoria para uma empresa de transporte que ela estava desenvolvendo um aplicativo para melhorar a eficiência de transporte. Uma empresa de logística, uma startup de logística. Eu fui lá dar um treinamento de ágil para eles e usei o jogo, eles acharam legal e aí contrataram uma consultoria de gamificação. E o que nós fizemos lá? Nós criamos um aplicativo, esse aplicativo que eles tinham, nós colocamos uma cara de gamificação nele. Como? O aplicativo ele tinha um processo absurdamente complexo para medir lá qual era a rota mais eficiente para o motorista do caminhão, onde que ele vai gastar menos combustível, menos tempo. Aí ele pegava dados de posto de gasolina, de um monte de coisa, um big data gigante lá fazendo análise. Aí ele fazia tudo isso e botava a rota para o motorista. Aí tinha um detalhe, o motorista simplesmente não seguia. Então era toda uma estrutura sofisticada que não funcionava. E o que nós fizemos? Vamos fazer um jogo para isso. Então o motorista agora, o que vai fazer? Ele vai ganhar ponto se ele andar na rota, se ele andar muito na rota ele vai ganhar o distintivo, motorista do mês, ou motorista mais assertivo do mês. Criamos lá os distintivos para eles, os badges, o sistema de pontuação e um sistema de bonificação. Aí o que começou a acontecer quando isso começou a atuar? Eles começaram aquilo ali para meio com um joguinho para eles. E aí, com os bônus que tinham, as esposas dos motoristas começaram a cobrar eles. E aí, quantos pontos tu ganhou hoje? Tu já andou na rota? Porque queria saber se ele ia ganhar a cesta básica no final do ano, se ele ia ter no mês, se ele ia ter o bônus e tal. Então foi um negócio bem legal que nós aplicamos lá elementos de jogos para fazer coisa que não tem nada a ver com o jogo, que é fazer o motorista andar na rota do caminhão que foi estruturada por um software. E aí, tem a terceira coisa, que é o que eu faço mais, que é Serious Games. É um outro tipo de aplicação de mecânica de jogo.
O jogo é a aplicação de mecânica para entretenimento. A gamificação é a aplicação de mecânica para atender outro objetivo que não é jogo. Tá? E o Serious Game é a aplicação das mesmas mecânicas com um objetivo muito claro: transmitir conhecimento, tá? Transmitir experiência para as pessoas dentro de sala de aula. Então, isso é o Serious Game, que é o que eu faço. Tá? Então, vamos ter alguns exemplos aqui. Ó. Entretenimento. Pegar esse jogo aí, ninguém nunca viu, tenho certeza. Né? Todo mundo que está na linha aqui é geração Y, ninguém nunca jogou isso aí. Tá? Mas eu jogava isso aí naquele negócio que não era nem videogame ainda. Né? Que você comprava era só o Tetris. Tá? Então você vê, tem ponto, né? tem objetivo, tem senso de progresso, vai passando as fases, vai ficando mais rápido. Né? Isso desenvolve maestria, ele começa facinho, depois vai ficando difícil, para manter o jogador ali colocando habilidade, né, versus a motivação dele. Aí tem esse outro jogo que também ninguém nunca viu, tenho certeza que ninguém da linha nunca viu esse jogo. Vou explicar para vocês. Esse jogo chama Mario Bros. Né? Esse jogo aí, ele tem objetivo, tem regra, tem vida, tem avatar, né? Tem ranking, tem badges, né? Tem desbloqueio, tem um monte de elementos de jogos, mas o objetivo é só entretenimento. E como entretia isso aí, né? A gente ficava 8 horas, se deixasse, né? 10 horas jogando esse negócio aí. Na época, o meu videogame, ele chegava a derreter, né, a fonte na parede, de tanto que ela esquentava, ela derretia na parede. Né? E aí, nós temos aqui mais exemplos de gamificação. Isso aqui ninguém tem certeza também. Né? Agora, ó, é aplicação de mecânica de jogo com uma coisa que tem nada a ver com o jogo. Eu tenho certeza que ninguém nunca teve, né, esses cartõezinhos de fidelidade, né, do McDonald's, da Natura, da Mary Kay, do salão que você vai cortar o cabelo, né? O cartão de crédito, os pontos do cartão de crédito, o sistema de milhagem, né, que você pega para poder depois trocar por voos de operadoras da aviação, tudo isso é gamificação, são exemplos de gamificação. Né? Esse aqui certamente ninguém teve também, cartão fidelidade motel, né? É um exemplo de gamificação, é mecânica de jogo aplicada a uma coisa que nesse caso tem nada a ver com o jogo. Né? Então aí você tem um sistema de feedback contínuo, né? Desbloqueio e tudo mais. Então são exemplos, né, de gamificação. Só que tem algumas empresas que levam isso muito a sério. Isso aqui é um exemplo de gamificação do Starbucks. Esse aplicativo tem 19 milhões de usuários somente nos Estados Unidos, que é o aplicativo do Starbucks. O que é esse aplicativo? Ele é basicamente uma evolução do cartãozinho lá carimbado que eu acabei de mostrar para vocês. Não sei se alguém na linha tem, né? Se tiver aí pode falar da experiência com o uso, mas esse aplicativo tu vai comprando pelo aplicativo, você vai ganhando ponto, ele te dá café de graça, né? Se você comprou muito café, ele tem um badge lá, você é o bebedor de café do mês, né? Então tem algumas bobagens assim, mas o pessoal gosta, acha legal, né? Então esse é um exemplo de gamificação. E aqui tem outro exemplo, né? Que é o Pokémon GO, né? O Pokémon GO é uma coisa absurda, né? 1,2 bilhões de dólares que ele gerou de receita. A receita diária era de 738 mil dólares. É uma coisa de louco quando esse negócio surgiu. Né? E na época que ele surgiu, ele começou a trabalhar com outro elemento de jogo mais moderno, que é a realidade expandida, né? Porque você tem a realidade virtual, que é quando você entra dentro do ambiente com óculos. Né? Essa é a realidade virtual, tu está inserido naquela realidade. A realidade expandida, você está na sua realidade, mas você tem uma projeção de software feito basicamente numa câmera e basicamente do celular. Tá? Então esse foi um dos primeiros jogos que usou essa mecânica, essa nova mecânica, essa nova tecnologia disponível, e foi um sucesso tremendo. E na época, as pessoas começaram a andar mais, né, por causa do Pokémon GO. Aqui em São Paulo eu me lembro de lá no parque do Ibirapuera, lá teve cheio de gente caçando Pokémon, né? Eu tenho até um caso interessante que eu tinha, nessa época eu estava entregando um projeto de Big Data numa empresa. E aí, pô, tinha um cara lá que era o gerente lá do Big Data. Você ia tentar falar com o cara, pô, cadê o cara? Aí as más línguas falavam, não, ele tá lá embaixo, lá perto da ponte, pegando Pokémon. Eu falei, não acredito nisso, né? O cara parava no final da hora do almoço pra ir pegar Pokémon, né? Aí depois a desculpa dele, não, é pro meu filho, pra pegar Pokébola pro meu filho. Foi bom. Aí foram feitos um estudo nos Estados Unidos nessa época, né? E aqui esse estudo mostrava o seguinte: quantos dias uma pessoa que usava Pokémon GO precisava para perder
um pound, né? Que na realidade é mais ou menos meio quilo ali, tá? E aí eles constataram que o Pokémon Go aumentou em 25% o número de passos das pessoas do dia e reduziram o estresse. Aí com base nesse estudo eu fiz um cálculo rápido aqui, né? Um Pokémon é mais ou menos 35 calorias, então se você olhar esse estudo ali, né? Uma caixa de trufas tem 7.000 calorias. Então para você comer uma caixa de trufas sossegado, né? Você vai precisar pegar 200 Pokémons. Quem já pegou um Pokémon aí sabe que é muito Pokémon, né? Então, mas só para você ter uma ideia, né, do que a gamificação ela muda, né? Você tem com as mecânicas dos jogos, você tem esse instrumento para mudar o comportamento das pessoas, gerar um comportamento, tá? Diferente, desde que seja bem equilibrado. Aqui tem um outro exemplo de gamificação que é o Strava, né? E tem outros aí. O Strava é um que eu uso, né? É aquele negócio, você sai para pedalar sábado, né? Domingo, aí tu liga teu Strava ali online, né? Comunicando com o teu Facebook para receber palminhas, né? Aí você vai lá ganhar os teus troféus, né? Ganhar tuas medalhinhas que você foi melhor, então é gamificação, né? Então ele está gerando, né, mudando um comportamento através de senso de progresso, recompensas, né, sistema de pontos, desbloqueios. Então ele também tem esses elementos. Tá? E aqui um exemplo de serious game. Esse foi o meu primeiro jogo desenvolvido há mais de 10 anos atrás. Tá? É um jogo de tabuleiro para poder ensinar na época gestão tradicional. Tá? Há mais de 10 anos atrás. Tá? Então a gente ensinava lá, dava treinamento, o pessoal usava Project, usava o que tinha na época, né, para gerenciar. E aqui é uma foto, né, do pessoal ali de uma turma, né, ao redor da mesa ali jogando, né, como é que a coisa funciona. Tá? Então isso aí também tinha os mesmos elementos, vida, né, o cara morria, o cara destruía o projeto lá, dava uma vida nova para ele e começava de novo. Né? Pô, é muito mais legal errar, né, no jogo do que errar no mundo real. No mundo real, eu dou uma vida para ele e beleza, continua. Né? No jogo, pode ser que perca o emprego, né? E fica muito mais caro para as organizações. E aí, tem uma pesquisa que foi feita na Europa, e essa pesquisa mostra o seguinte: 58% da população joga videogame. Tá? É, a maioria joga desde os 18 anos de idade. E a média dessa população, onde foi feita essa pesquisa, é de 30 anos de idade. Então, ou seja, essas pessoas jogam aí há 12 anos, pelo menos. Eu tenho certeza que na linha aí tem gente que não está dentro dessa pesquisa, que deve jogar mais, deve ter mais gente aí na linha que mais do que 58% jogam, e certamente deve jogar mais cedo. Né? Eu comecei a jogar videogame, eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade, 9 anos de idade. Hoje em dia, as crianças começam a jogar videogame com 3 anos de idade, né? 2 anos de idade, às vezes já tem um tablet, né? E já está ali jogando. Tá? E 45% das pessoas gastam de 1 a 4 horas por semana com jogos. Esse número me assustou bastante, porque é quase o que eu gasto com Game of Thrones. Eu falei, como é que alguém pode gastar isso com jogo? Isso, né? Então, mas 44 horas por semana no jogo é bastante coisa. Tá? Bom, e aí, como é que a gente faz, então, para criar esse mecanismo onde as pessoas você vai ter a experiência antes que você precisa dela, onde você vai engajar, vai fazer um negócio que era frustrante virar legal, né, ficar divertido. Um dos segredos, né, é esse conceito do mundo dos games chamado mundo diegético. O que é o mundo diegético? Né? O mundo diegético é o mundo imaginário do game. Né? Então, quando você entra num jogo, o jogo ele tem o tempo próprio, ele tem as regras dele, que nem sempre é igual a regra a lei da gravidade que existe no mundo real, ele tem a própria lei da gravidade dele. Tá? Então, o jogo ele cria um mundo imaginário chamado, tecnicamente, de mundo diegético. Tá? E o interessante é que aqui eu uso uma funcionalidade fantástica da mente humana, da nossa mente. A nossa mente tem uma funcionalidade fantástica que é a capacidade de se auto-enganar. Tá? E é muito louco como você vê as pessoas entrando nesse mundo imaginário como se fosse um mundo real. Elas estão ali jogando, algumas vezes dá até tensões ali entre os grupos. Né? Mas, gente, é só uma brincadeira. Né? Tem hora que tem que. Porque isso aqui é um negócio que realmente coloca as pessoas nessa estrutura. Eu trouxe esse vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Só antes aqui, só confirmando que tá todo mundo me ouvindo bem, tá todo mundo aí ainda, tá? Tá tudo certo, Dá para ouvir direitinho. legal, né? Muito bem, legal. Então, vamos lá.
Bom, pessoal, não parece, tá? O vídeo ele não tem o áudio, tá? Ele é só, na realidade, ele tem só uma música de fundo, tá? Não parece, mas esse vídeo que vocês viram é um treinamento, tá? Essa empresa chamada Game Learn, tá? É uma das maiores empresas do mundo de serious games, tá? E eles fazem jogos desse nível aí que vocês viram com esse gráfico. Então, basicamente, a historinha ali é o seguinte, só para contextualizar, ou você viajou, né? Os personagens viajaram, pegaram um avião, esse avião teve um acidente, eles caíram numa ilha deserta, aí quando você se levanta, você é sobrevivente, tem alguns outros sobreviventes ali, e você tem que liderar, tá? Esse time de sobreviventes para montar um balão para fugir da ilha. É um treinamento de liderança. Tá? E os gráficos são desse nível que vocês viram aí. Você interage com todo o ambiente, é uma coisa assim absurdamente profissional. Essa é uma empresa que fatura 5 milhões de euros por ano, tá? Com treinamentos como esse. Tá? E por que eu estou falando dessa empresa? Né? Elas têm outros jogos, tá? Tem jogos de negociação, de liderança, tem outros jogos aí, são jogos single player, né? Você joga sozinho, tá? Em qualquer lugar do teu celular, do teu notebook. E o que acontece? Né? Eu tive lá nessa empresa, tive a oportunidade de estar lá no final do ano. Tá? Esse senhor que está aqui ao meu lado, eu estou de camisa roxa ali, o senhor que está do meu lado esquerdo ali, né? Na verdade, do lado direito de camisa preta, é o CEO dessa empresa, que é o Ibrahim. Tá? Ele jogou um dos meus jogos, que é o jogo que fala de agilidade, tá? E nós fechamos um contrato e ele vai produzir esse jogo, tá? Nesses moldes que você viu. E esse jogo vai ser lançado aí globalmente, né, em janeiro do ano que vem. Tá? Então foi uma coisa bem legal e acabou que nós também viramos, a Scrum Game virou representante da Game Learn aqui no Brasil para distribuir os outros treinamentos deles. Né? Então eles estão fazendo o Very Serious Game. Tá? E aí, por último, o diversão. O jogo tem que ser legal. Porque se não for legal, não é legal. O jogo tem que ser legal. Então você tem que criar um ambiente de fantasia, mexer com a fantasia das pessoas, prover a interação e levá-las a um estado de êxtase. Eu quero levar os meus alunos em sala de aula a um estado de êxtase. Tá? E para falar de êxtase, né, eu trouxe essa foto aqui, talvez nem todo mundo conheça, mas esse é o Joshua Tree, que é o show do YouTube. Tá? Eu, como sou fã do YouTube, fã de rock and roll, eu fui no show do YouTube que teve no estádio do Morumbi, pô, e na hora que eles começam a tocar ali, todo mundo com o celular aceso, cara, dá vontade de chorar. Falei, não, só isso aqui já pagou. Esse é o momento de êxtase. Mas por que não levar esse momento de êxtase para a sala de aula? Não o YouTube para a sala de aula, o momento de êxtase. Então, a diversão tem uma ciência sobre diversão. Tá? Isso é uma coisa interessante. Tem várias literaturas técnicas falando como você estrutura e desenvolve diversão em jogos. Tá? Basicamente, o estudo da diversão não é divertido. Mas tem várias maneiras para começar a entender isso. Você precisa perceber que a diversão ela acontece de algumas formas diferentes. Ou porque as pessoas querem liberdade, ou porque elas querem socialização, ou conquista, ou só ficar à toa mesmo, querem ajudar. Então tem toda uma estrutura por trás disso que eu também me preocupo. Porque, como eu disse, o objetivo é levar as pessoas para um estado de fluxo, êxtase, como se elas estivessem no show do YouTube. E aí, de novo, vem aquela história de equilibrar os desafios. Pouco desafio, pouca habilidade, apatia. Muito desafio, pouca habilidade, ansiedade. Muita habilidade, pouco desafio, relaxamento, tédio. Então, isso precisa ser equilibrado. E aí eu trouxe um outro vídeo para vocês aqui. Na realidade, também, ele não tem áudio, tá? É só uma música de fundo. Eu vou deixar rolando aqui, mas enquanto o vídeo está rolando, eu vou narrando para vocês, tá? Então, opa, vamos lá. Esse vídeo, ele foi uma campanha que foi feita pela Volkswagen, que chama The Fun Theory. E o objetivo é o seguinte, eles lançaram vários desafios para ver se as pessoas podiam mudar o comportamento das outras pessoas através de diversão. Nesse caso específico, o que foi feito foi o seguinte, pegaram uma escada do metrô, que fica do lado de uma escada rolante, e montaram lá um piano.
Aí, o que que acontece, né? Vamos ver as imagens aí, né? Isso foi em Londres. Tá? Então, ó, as pessoas começaram a ficar curiosas ali, aí começaram a experimentar, subir na escada, e não, tá a escada rolante vazia e as pessoas subindo, né? Pela escada ali, que era um piano, tá? 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 Aí o que que foi observado? 66% a mais das pessoas começaram a usar a escada, ao invés de usar a escada rolante. Tá? Então tá? Olha o senhorzinho, né? O senhorzinho de idade, a senhora, né? Subindo ali a escada. Tá? E aí a conclusão deles é uma frase que eu adoro, né? Que é o seguinte: a diversão. Olha, olha, então tem outros vídeos, né, do The Fun Theory, mas a frase que eu gosto é: a diversão pode obviamente mudar o comportamento para melhor. E então como é que é isso, né? Quando a gente fala do Scrum, né? O Scrum tem a teoria, tem o framework, tem a definição do que é, tem o mindset, tem valores, tem a agilidade hoje está muito mais demandado que PMI, todo mundo sabe disso, né? O Scrum é a maior técnica usada no mundo e tal. Então o Scrum tem lá a visão geral dele, que todo mundo fala, como é que é, o básico e tudo mais, né? Aí todo mundo fica assim, oh meu Deus do céu, né? Aí eu vou mostrar fotos dos meus alunos em sala de aula. Né? Então isso aí são fotos reais, né, de alunos em sala de aula jogando, né, o jogo que chama-se Frontal Attack. E o que é interessante aqui? Esse jogo, ele é o seguinte: as pessoas querem tirar foto, né? Fazer selfie, com o jogo e tudo mais. Então, ó, todo mundo entretido, né? Todo mundo ali querendo jogar e tudo mais, né? Então, tudo bem que tem algumas pessoas que exageram, né? Ó, ó, né? Tem algumas pessoas que exageram, né? Então aqui, ó, então aqui, ó. Né? Então esse é o treinamento, né? Então e aí tem vários outros vídeos, vários outros vídeos das pessoas jogando, é, é. Então para quem está acostumado com um treinamento tradicional, é uma coisa absurdamente disruptiva, tá? Porque você entra em sala de aula e você entra nesse mundo diegético e a coisa é conduzida de uma maneira que você vai equilibrando habilidade com motivação, sempre com a diversão por trás, e as pessoas elas se engajam de uma maneira absurda de 16 horas. Né? Tenho várias turmas, às vezes sábado e domingo, que é bem puxado, as pessoas domingo à tarde estão em pé ao redor da mesa, todo mundo vibrando ali. Por quê? Porque cada grupo representa uma empresa, uma startup, e eles têm que competir pelo mercado, então eles têm que colaborar para competir pelo mercado. E o legal é que a gente não só aprende as técnicas básicas do Scrum, que não é mais mistério para muita gente, mas você de fato consegue discutir a questão comportamental. Então, por exemplo, eu aplico e falo de coisas como Management 3.0, a gente fala de coaching, fala de liderança, coloca as pessoas para serem de fato coach. O Scrum Master vai ter que atuar como coach, ele vai ter que atuar como professor do time, e ele vai ter que ajudar esse time, o PO vai ter que entender de mercado, vai ter que entender de técnica, e se eles não fizerem isso, eles vão ter impactos, e vão ter que sentar entre eles, vão ter que se resolver, e aí, pô, é um negócio que é muito legal. E eu tive a oportunidade de dar esse treinamento também lá na Europa. Eu tive em Madrid, no início do ano, liderando uma turma desse treinamento. Aí tem vídeos das turmas que aconteceram na Espanha, tem depoimento das pessoas falando sobre o processo e tudo mais. Tinha gente de várias nacionalidades, e aqui são outros fotos de outras turmas. As pessoas sobem em mesa, né? Uma coisa assim, é maluco, é muito legal. E aí as pessoas falam, pô, mas é só diversão? Não. O curso não é um curso focado em certificação.
porque eu não vou ficar discutindo detalhe de prova, dica de prova, macete de prova, nada disso. Mas 90% das pessoas que fazem o treinamento se certificam em alguma certificação ágil. Tem gente que passa na PSM sem nem fazer nenhum outro curso depois, né? Então, de fato, não só qualitativo, mas quantitativamente os resultados são muito legais, né? E tem outros serious games, né? Tem outros jogos que eu já fiz, né? Os tradicionais, que são os mais antigos, que estão ali embaixo, e os novos, né? Que é o Scrum escalado, o Kanban. Então as pessoas vão viver todo esse processo. Muitas, você faz Scrum? Eu faço. Eu estou sendo contratado por muitas empresas, fui contratado por um banco recentemente lá em Brasília, estou treinando lá quase 200 pessoas, né? Por quê? As pessoas não sabem Scrum? Não, sabe. O cara já leu, já viu na internet, já fez um curso, mas vai fazer na prática, ele não sabe, né? Então aí o que acontece? Para o cara conseguir ter alguma habilidade, ele vai precisar de 4, 5, 6 sprints, né? Que vai levar o quê? 6, 7 meses para o cara ficar bom? Não dá para a empresa esperar. Então o que os caras fizeram? Os caras me contrataram para fazer uma academia lá, né? Uma academia, e o cara entra e ele vai praticar ali, aí nós rodamos 5, 6 sprints em 2 dias, né? Então o que ele levava 7 meses para fazer, ele faz em 2 dias e entrega ele lá a 100 km por hora pro mercado, né? Então isso está sendo bem legal, e agora no final do ano eu tô indo para Portugal agora, em julho, dar outra turma lá, tá? E no final do ano nós vamos fazer o Agile Challenge Europa, usando o jogo. Então, nós vamos colocar empresas contra empresas, grupos de empresas contra empresas para competir, para ver quem é melhor no ágil. Isso é bom mesmo? Então vamos ver aqui quem que é bom mesmo no ágil, tá? Porque saber o que é um product backlog, beleza, mas tu sabe trabalhar em equipe, trabalhar auto-organizado, como é que é isso, de fato? Então vem aqui provar que você consegue, tá? E aí nós estamos em vários clientes, né, várias empresas grandes por aí, e aí o pessoal acha que ágil é isso, né? Rapidinho, até sexta, sem budget. Não, eu sou ágil, né? Não tenho plano, né? Eu sou ágil, não tem budget, né? Eu sou ágil, a gente faz o Warrum aqui, né? Na época do Go Live, e não pode sair nem para urinar. Falo, pô, mano, isso é Go Horse, né? Isso não é ágil. Então, pô, aí. Não, mas eu sei que é um product backlog, tá, tudo bem. Mas você não sabe, você não é ágil, você não tem mindset, né? Então vamos transformar esse mindset? Acontece muito em sala de aula, né? As pessoas entenderem que o ágil não é isso, né? E aí quando a gente fala de transformação ágil, né, aí a coisa piora, porque muita empresa quer ser isso aí, né? Quer sair do casulo e virar borboleta. Mas o que eu vejo a maioria das empresas fazendo é isso aí, ó. Eu sou transformação ágil, li um livro de Scrum, fiz um cursinho na internet, até me certifiquei, fiz um treinamento online, me certifiquei. Então tá bom, vamos lá fazer a Daily Scrum, né? Scrum mecânico. Mas não sabe por quê, não consegue desenvolver o time, então não tem os efeitos que deveria, né? E muito mimimi, né? Mas os processos são globais, a cultura não vai mudar, a empresa é muito antiga, tem muita empresa que ainda está, muitas pessoas que ainda estão na fase do luto, né? A primeira fase do luto é a negação, né? A última é a aceitação. Eu costumo dizer, a agilidade é um trem, ele tá vindo e rápido, tá? Você pode escolher, ou tu vai ficar no trilho ou tu vai entrar no trem, cara. Eu tô dando a oportunidade para você para entrar no trem, para você experimentar e entrar num trem que já tá 100 por hora, tá? Mas nem todo mundo, né? E aí eu fico pensativo, né? Quando essas coisas acontecem, as pessoas ficam cheias de mimimi, né? Eu fico pensativo e aí eu proponho a elas, né? Prover a elas um momento para experimentarem e quebrar paradigmas e mudar de fato o mindset. E se nada disso der certo, eu recomendo essa filósofa moderna, né? Contemporânea, né? Let it go, não é isso? Cara, let it go, deixa pra lá e vamos embora. E tudo isso não é panaceia, né? Não é o fantástico mundo de Bob, né? Não vai resolver todos os problemas do mundo, mas ajuda bastante as pessoas a experimentar esse processo e mudar o comportamento, né? Porque esse livro é um livro bem interessante também, que chama The Slight Edge, que ele fala que a forma como você pensa, a tua filosofia, driva as tuas atitudes, ações e resultados. E isso, feito várias vezes, gera um estilo de vida que afeta as finanças, a saúde, negócio, relacionamentos pessoais, desenvolvimento profissional. E a grande sacada desse livro não é nem essa. A grande sacada é que o insight que ele traz e a reflexão é que as pessoas cometem erros simples de julgamento. O que é confortável hoje torna-se desconfortável depois. E o que é desconfortável hoje torna-se confortável depois. Quer ver um exemplo simples? Previdência. Isso aí é muito chato, não sei o quê. Vamos guardar R$ 100 por mês? Pô, R$ 100 por mês não é nada. É uma pizza. Mas R$ 100 por mês durante 35 anos vai fazer uma diferença lá na frente. Mas é muito chato guardar dinheiro. Então, o que é confortável hoje torna-se desconfortável depois. E quando a gente trabalha
com mindset ágil, cara, a gente tem que mudar a filosofia, né? Tem que mudar o comportamento. E se não for na prática, não funciona. É simples de entender, mas é difícil de dominar. Né? E o que acontece? Atitudes simples, né? Mudam, né? Pode gerar resultados surpreendentes, desde que isso seja adequado. E uma coisa muito interessante é que todo mundo quer autonomia. Não, eu quero ser autônomo, não sei o quê. Né? Aí, tá bom, aí quando entra no grupo lá, um quer mandar no outro, quer coordenar, não sei o quê. Mas, pô, aí tá bom, aí chega um momento do jogo que eu forço as pessoas a trabalhar de maneira autônoma. Muitas pessoas travam, não estão preparadas para serem de fato autônomas. Tá? Então a gente consegue experimentar e refletir sobre tudo isso. E aí eu costumo dizer que eu sou 10% inesquecível, né? Porque palestras como essas conversas aqui, você guarda 10% do que eu falei. Mas quando você faz, você aprende muito. Né? Então, de novo, o que eu quero levar para as pessoas não é informação, é experiência, né? É de fato know-how para fazer mudança de mindset. Então, eu só para fechar, tá? Só para fechar, deixa eu ver, acho que tem alguém comentando alguma coisa, eu não estou conseguindo ver nada no chat, tá? Rodrigo, Oi. uma coisa que a Jéssica ia perguntar, e era até uma pergunta que eu estava anotada para fazer. Sim. Um exemplo prático de alguma coisa que a gente possa aplicar nas empresas que a gente trabalha em relação à gamificação com o Scrum. Então, o que acontece? Eu dei um exemplo, né, que foi a aplicação de gamificação para uma empresa de transporte. Né? Mas o que acontece? Você pode criar, por exemplo, usar a gamificação para criar um esquema de feedback e recompensas para times. Ao invés de você fazer uma planilha ou tentar fazer métricas, não sei o quê, né, tu pode fazer um jogo, uma gamificação para poder trabalhar com os times. Né? Quem que é o time que é? Isso tem que ser, obviamente, de forma saudável, né? Para você não criar um ambiente ali de competição entre o time, né? E entre os times. Isso tem que ser feito saudável. Mas a maioria das coisas chatas que a gente tem para fazer, como por exemplo um sistema que a gente tem que atualizar na empresa, né? A gente fala de ágil, lean, mas a maioria das empresas ainda tem muitos desperdícios ao longo do processo. Tudo que você vê que é chato, operacional, isso tudo pode ser gamificado. Tá? Tudo que tem a ver ali com o intermédio do Scrum e da agilidade pode ser gamificado. Tá? Usando técnicas, por exemplo, como essas que eu falei, sistema de pontos, sistemas de recompensa, feedback contínuo, transparência, badges. Só para você ter uma ideia, um exemplo, tá? Para a gente pensar fora da caixa. Quando eu dou os meus treinamentos, desculpa, quando eu dou as minhas aulas, por exemplo, em MBA, tá? Eu chego em sala de aula, dou lá, eu sou responsável pela cadeira de agilidade lá da Business School São Paulo. Tá? A minha aula é com jogo e não tem prova não. Então, assim, eu chego para os caras no primeiro dia e falo assim, pessoal, aqui é o seguinte, tá? Vocês não vão ter nota, vocês têm pontos. Como é que você faz para ganhar ponto? Vai ter rodada do jogo. Quem ganhar o jogo vai ganhar ponto. Esse ponto, para você passar, você vai precisar de 1000 pontos. Tá? Se você ler um artigo e mandar para mim, tá? o que acontece? Você ganha ponto. Você vem na aula, você ganha ponto. Tá? Pô, se você fizer 2 resenhas ali por mês, você vai ganhar um distintivo, né? Um badge de, traça do mês. Tá? E aí eu vou te dar uma carta, que vai ser uma carta coringa. Na hora do jogo ali, você vai me acionar e eu vou lá ajudar você. Tá? E aí você vai ter ponto. Então, nota, o contexto inteiro é um jogo. Isso pode ser feito com tudo, com Scrum, com agilidade, com tudo. Tudo que é chato pode virar jogo. Tá? Basta a gente dominar as técnicas ali de gamificação. Tá? Legal? Outra coisa que eu fiquei curiosa, eu queria a sua opinião. Sim. Quando eu estava lendo algumas coisas sobre gamificação, falava que a gente tinha que ter novas formas de gestão e a gamificação entrava muito nisso pelas novas gerações que a gente tem hoje nas empresas, né? Sim. Estão se enchendo aí de pessoas da geração Y e Z e eles têm uma forma diferente de ver o trabalho, coisa que não era assim há um tempo atrás. No entanto, a gente tem hoje, por exemplo, um pouco mais difícil na área da TI, mas em todos os setores a gente tem muita gente que é de outras gerações, né? Então, assim, como que a gente faz para conseguir chegar até essas pessoas através da gamificação? Porque, querendo ou não, é a mesma coisa da agilidade. Eu acho que tem um pouco dessa resistência de falar, isso é só coisa para frescurar o trabalho. Basicamente é isso. Muita gente que não conhece os conceitos vem dessa forma, né? Uhum. E quando a gente chega numa empresa que tem pessoas com características diferentes, não só dessa mentalidade mais aberta que a YZ traz,
talvez a gente pode encontrar uma certa resistência para introduzir esses conceitos. Como que a gente faz para chegar nesse público e tornar isso tudo uma competição saudável, né? Sim. E melhorar nosso fluxo? Sim, 3 coisas, tá? Primeiro, isso que você falou é fato. Eu já vivi isso, tá? Quando eu trabalho com essas gamificações, tá? Não só de ágil, mas de outras coisas, tá? Segunda coisa, a cultura é a última coisa que muda. Certo? Então, você tem que começar a fazer, começar com um grupo, selecionar um grupo ali que é mais aberto, e começar. Isso vai, é como você faz uma transformação ágil. Né? Na realidade, é quando você trabalha com mudança de mindset. Então, antigamente, o foco era assim, vamos mudar a mente de todo mundo, depois a gente muda as ações. Não, hoje em dia, a gente começa pequeno, e vai mudando, e isso vira meio que viral dentro da organização, e essas pessoas acabam entrando e embarcando. Algumas não vão embarcar, mas muitas delas embarcam. Tá? Então, a segunda coisa é, a cultura é a última coisa que muda. Tá? E a terceira coisa são as técnicas que eu mostrei aqui. Tá? Então, precisa sempre equacionar a motivação com a habilidade. Essas gerações, por exemplo, muitas vezes o cara ele não vai ter o tato ali de mexer no celular. Tá? Então não precisa ser um jogo digital, ele pode ser um jogo na parede ali, você faz no flip chart com post-it, monta lá um caminho, como se fosse um tabuleiro e tal. Então, mas assim, sim, ainda vão existir pessoas que vão ter preconceitos com isso, mas isso a gente vai encontrar para todo lugar, para tudo que a gente vai fazer, tudo que é transformação, sempre vão ter as pessoas que não vão embarcar nessa história, tá? Mas não tem muito segredo não, é do mesmo jeito que você faz uma transformação ágil, você começa pequeno, vai experimentando, e vai crescendo isso dentro da organização, tem que ser de maneira puxada, nunca empurrada. Então, as pessoas têm que demandar. E já aconteceu comigo. Você começa numa área, aí o outro cara da outra área lá, talvez uma geração Y, diz, pô, é legal, tem como pôr aqui? Tem, vamos lá, é puxado. Então, é uma governança puxada, não empurrada. Tá? Certinho. Desculpa. Rodrigo, o Túlio também fez uma pergunta. Sim. Ele mandou o seguinte: você já enfrentou algum problema com a competição gerada para gamificar processos em geral? Desculpa, só para ver se eu entendi a pergunta. Se eu já enfrentei algum problema depois com competição por causa da gamificação, é isso? Essa a pergunta? Túlio, você quer abrir o seu áudio aí e fazer essa pergunta? Pode abrir, tá, galera? Túlio? Deixa eu ver aqui. Ele falou que é isso aí mesmo, mas repetindo a pergunta dele era isso. Então, eu já enfrentei, tá, um tipo de problema assim, porque o que aconteceu? O sistema de pontuação que foi feito, isso foi num escritório de projetos, tá, que já tinha ágil também, já tinha Scrum, mas tinha muito ainda modelo tradicional numa empresa de software. Tá? Então, o modelo que foi montado, tá, de pontuação, ele era o seguinte: era para fazer as pessoas fazerem as coisas chatas. Então tinha lá um sistema para lançar hora. Cara, quem tem sistema para lançar hora em empresa sabe o quanto é chato esse negócio. Você tá lá, lança hora, aí você tem lá outra regra, a política da companhia, que você tem lá 15 dias para poder fazer reembolso. Aí muita gente não faz e tal, pô. E aí, beleza. Então nós começamos o processo para gamificar essa parte. Tá? Aí fizemos lá, pô, foi legal, experimentou, o pessoal gostou, né? Tinha pontuação, aí o cara ia lá, era publicado, né? Porque outra coisa importante é o feedback tem que ser contínuo. Então era publicado, o cara ganhava lá, pontuação, aí ele podia trocar essa pontuação por brinde, ele podia comprar, né? Teve uma pessoa que conseguiu pegar uma televisão quase que de graça lá, usando essa pontuação, né? Porque virou uma moeda, né? Tinha uma moeda da empresa, que era uma moeda lá, que eram os pontos, né? Que ela tinha um câmbio, né? Que você trocava como dólar, né? Hoje o ponto da empresa aqui por real tá tanto.
né? Isso ia flutuando ali e as pessoas trocavam, né? Pegavam os pontos, trocavam por grana ou por produtos, enfim, né? E aí a coisa começou muito legal, foi, pô, aí aconteceu isso, a outra área eu também quero, né? Quero um ponto aí, eu quero ter esse câmbio aí também para poder, né? Aí, pô, aí até as pessoas, como a gente estava comentando na questão anterior, né, dos choques de geração. Ah, legal, né? Esse negócio de game, o jogo é chato, mas ganhar ponto para tocar pro TV eu quero, né? Então eu também quero participar do jogo, né? Então foi legal, beleza. Aí a coisa ficou legal, aí eles falaram, ó, vamos fazer o seguinte, então, agora nós vamos colocar meta de produtividade aqui no jogo. Eu falei, cara, é, assim, não nasceu para isso. Quer fazer? Legal, vamos experimentar. Aí começaram a botar, né, colocar, medir ponto de história, de entrega e velocidade. Falei, gente, né, é aquele velho equívoco que todo mundo comete, são critérios diferentes, a gente acha que é igual. Isso começou a gerar problema, né? Porque aí o time, aí nós começamos a mexer em coisas que não eram mais periféricas, eram coisas que eram centrais ali do processo. E começaram a atrelar bônus do cara, então aí não foi muito legal. Tá? Mas o problema não foi com a gamificação, o problema foi com a métrica que foi utilizada. Tá? Se essa mesma métrica tivesse sido utilizada sem a gamificação, a gente teria o problema. Então, se a gente coloca a métrica correta de um jeito legal, é muito mais fácil, né, das pessoas participarem. Agora, se a gente coloca uma meta errada de uma coisa legal, então você está fazendo uma coisa errada mais rápido. Tá? Legal? Bacana. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Gamificação e engajamento. Quer explicar, Sérgio, mais ou menos qual que é a ideia? Talvez, através da gamificação, conseguir engajamento, alguma coisa assim? Imagino que seja, né? Tive umas ideias aqui. Pensar em gamificação amanhã. É, então. Ele falou que é isso mesmo. Então, não, no fundo, Gamificação, né? no fundo, é sobre engajamento, né? É sobre engajamento em sala de aula, que é o Serious Game, é sobre engajamento no jogo, né? Pô, quem aqui nunca, né? Ficou lá, eu me lembro na época que quando eu era mais novo, pô, a gente ficava 3, 4 horas jogando War, né? Uma partida de War ali, você fica ali, não para nem para comer, né? Isso é engajamento, né? É aquelas fotos que eu mostro no início, né? Que você sai de um estado de frustração e vai para diversão. Então, gamificação é sobre engajamento. Né? E como você faz isso? Só que você faz de um jeito diferente. Você faz com ponto, você faz com feedback, né? Você faz com distintivo, badges, né? Você faz com os elementos que eu coloquei e sempre se preocupando, pô, tem que ser divertido, tem que ser legal, né? E eu não posso pesar a mão aqui, né? No desafio se o cara não tem habilidade. Agora, se ele tem habilidade, não pode ser também leve, né? Então, esse é o segredo. Mas gamificação é sobre engajamento. Tá? E como que a gente faz, Rodrigo, por exemplo, meu medo, tá? É, É alguma coisa bem próxima do que você explicou. Eu entro com alguma coisa referente à gamificação na empresa ou no ambiente que eu estou, e isso começa a ser visto como um meta, os resultados da gamificação ser visto como meta. E eu não posso deixar isso acontecer, porque senão eu tiro o engajamento do negócio, né? Porque geralmente uma meta é feita para não ser batida, né? Geralmente é isso que acontece. é. Como que eu trabalho isso para que a gamificação não tome esse rumo e se tomar para reverter? Para ela não ser Então, encarada dessa forma. aí é o seguinte, né? Aí precisa ter, tá, o suporte o suporte executivo, tá? O executivo ele tem que estar consciente disso, tá? Porque senão você pode pegar uma coisa que é muito legal e que pode gerar esse engajamento e transformar, como foi o caso que eu contei aqui, né? Tanto que essa empresa que eu contei esse caso hoje, eles tiveram que parar, tiveram que tirar, tá? É o meu Ah, medo. Então, assim, mas assim, o primeiro passo é ter esse alinhamento com o executivo. Não é que você não pode fazer, você pode fazer. Só que, dependendo da forma como você fizer isso, isso vai ser um problema. Tá? Mas é aquela história, a questão não é a gamificação, é a métrica, tá? Que você coloca e como que você vai recompensar essa métrica. Tá? Porque, por exemplo, é o mesmo caso, eu uso a gamificação para passar, para dar pau ou não em aluno, né, em sala de aula. O cara passa ou toma pau com o jogo.
Pô, e ele tá engajado, ele tá ali o tempo todo, ele acha legal e tal, né? Mas por quê? A forma como você coloca as métricas e a forma como você conduz. O problema maior não é nem a gamificação, né? É o que você está fazendo com ela, tá? Sim, sim. O Paulo também tem uma pergunta aqui. Como você lida com as pessoas que têm perfis diferentes? Exemplo, alguns jogadores gostam de maestria, outros mais de descobrir coisas, outros mais de competir entre si, e assim vai, né? Sobre os Uhum. perfis dos jogadores mesmo. Tá, como é que você lida com esses vários perfis, né? Então, essa é uma boa pergunta, tá? E que na realidade é o seguinte, não, isso depende muito da ferramenta que você tem para trabalhar. Por exemplo, quando eu trabalho com jogo de tabuleiro mesmo, né, você tem que ter um mix dessas coisas. Você nunca vai conseguir atender só um público. Por quê? Porque o tabuleiro ele é fixo, as peças são fixas, por mais que você tenha carta e tudo mais, tem uma mecânica que foi montada ali que ela não consegue muito ser alterada assim drasticamente. Quando você tá trabalhando num jogo, por exemplo, de um aplicativo, né, um software, como eu não faço, mas a Game Learn faz, tá? Ela tem ela não dá para dizer que é inteligência artificial, mas ela tem alguns algoritmos atrás ali que percebem o padrão de comportamento do jogador. Tá? De acordo com o que ele clica, com o que ele faz, para onde ele vai, e aí a ferramenta vai meio que moldando o jogo ali para tentar se adaptar. Mas é algo muito sofisticado que nós estamos falando aqui. Normalmente, você pega ali uma média desses comportamentos que você atende todo mundo. Mas é tão legal o jogo, se ele for feito da forma correta, se ele for colocado da forma correta, é tão legal que as pessoas acabam sim se engajando. Né? Como eu falei, isso meio que fica viral, né, dentro da companhia. E aí o que tem que tomar cuidado. Você faz uma primeira vez, né? Aí você engajou ali e tal, aí você não conseguiu engajar um cara que não gosta, por exemplo, daquele tipo de jogo. Beleza. Mas mesmo os que você engajou, se nós lembrarmos daquele gráfico lá da habilidade, o que vai acontecendo? Ele vai aumentando a habilidade dele no jogo. Se você não mudar esse jogo, não criar fases, não criar novos desafios, inclusive esse cara que gostou, você vai perder ele. Tá? Então, o perfil do jogador, sim, ele é importante, mas eu diria que ele é menos relevante do que o balanço de desafio versus habilidade no jogo. Tá? Bacana. Mais perguntas, turma? Pode tirar as dúvidas. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, deixa eu ver. Ah, agora sim. Deu para ver? Ah, sim. Legal. E o que você tem, assim, dá uma dica para a gente aí que vai pensar em gamificação a partir de amanhã. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar para poder fazer uma coisa legal? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, tá? Você vai começar o jogo. A primeira coisa que você quer pensar, qual é o propósito, né, desse jogo e que tipo de emoção você quer gerar no teu jogador. Tá? Essas são as duas primeiras coisas. Depois, você vai ter que montar essa estrutura de usar essas mecânicas. Assim, parece um processo simples, mas é mais ou menos assim, deve ter um monte de programador na linha aí, pessoal de TI. Né? Então, quem não entendeu o exemplo, por favor, me fala que eu dou outro. Né? Mas uma analogia, é mais ou menos como você querer ser programador. Ah, pô, legal, achei legal a programação, quero programar amanhã. Ah, beleza, mas tu vai ter que entender de lógica de programação, tu vai ter que entender de banco de dados, né? Tu vai ter que entender, vai ter que entender da linguagem específica, vai ter que saber um pouquinho de teste, né? Então, é mais ou menos isso. Eu quero fazer gamificação amanhã. Tu vai ter que conhecer as mecânicas, né? Vai ter que conhecer como é que se desenvolve um propósito, como é que você gera diversão nas pessoas, tem que conhecer a linguagem de programação. Entendeu? É mais ou menos isso. Tá? Mas tem uns cursos legais, tá? De gamificação. Né? Se vocês digitarem aí gamificação, né? Training, né? Você tem algumas coisas legais que você tem aí online, gratuitas, inclusive, né? Mas de novo, né? Tem que experimentar.
Eu tenho que fazer, tem que experimentar para ir aprendendo. Tem que fazer um MVP. Faz um projeto ágil do teu projeto de gamificação. Cria um MVP, faz um backlog, roda sprint, define um PO, define um time multidisciplinar. Não tem segredo. E vai experimentando. O difícil é você ter a habilidade técnica, né? É mais ou menos como se eu quisesse fazer um desenvolvimento de um software, mas eu não tenho programador, né? Não tem gente que tem habilidade de programação no time. Vai ficar difícil. Tá? E Robson aí, ó, tá pedindo a gente para você indicar uma literatura para a gente poder ler. Eu passo. Eu posso fazer o seguinte, tá? Você tem contato com a comunidade, certo? É. Então, eu vou separar uma literatura para vocês, algumas, tá? E aí eu passo para você, Graciela, e você distribui pro pessoal. Eu te agradeço, Tá bom? sensacional. Legal. E aí, pessoal, só para a gente fechar aqui, ó, acho que nós já estamos passando um pouquinho do horário, eu tô com tempo, tá? Mas só para. Vai ter o treinamento aí em BH, tá? Do Scrum Game, que na realidade é o Agile Scrum Game, né? O foco maior é em comportamento, em ver essas técnicas, né? Como é que é isso funcionando na prática. Esse treinamento, ele está saindo no lote 1 a R$ 400, mais a taxa do Simpla, então seria R$ 440. Eu estou fazendo a promoção para vocês aqui, tá? Todo mundo que for da comunidade aí, tá? Ele está saindo por R$ 349. É um treinamento de 2 dias, 16 horas, presencial, com um jogo, tá? Que você entra no contexto. Nós vamos ver coisa de Management 3.0, não é o objetivo do curso isso, mas nós vamos entender um pouquinho. Nós vamos ver coisas de como é que a agilidade na prática funciona, discutir comportamentos e tudo mais. Então, mesmo para quem já conhece um pouco de Scrum aí e de agilidade, é uma oportunidade de ver isso funcionando na prática e de ver a gamificação funcionando na prática. Tá? Então, ó, se vocês se interessarem, é só entrar no site, tá? No scrumgame.com.br, escolher a turma, tá? E digitar lá no código profissional, que é o grupo aí do Agile Minas, tá? AGMG, daí você vai conseguir ter esse valor lá, tá bom? Legal? Legal demais. Tá? Só um último comentário aí que eu achei legal que você falou, sobre gamificação e Manage 3.0, porque a primeira coisa quando eu comecei a ler sobre gamificação que eu fiquei foi assim, pô, será que isso aqui vai matar os conceitos do Manage 3.0, que fala muito disso, né? A gente não querer empoderar as pessoas dando coisas, né? Mas são coisas tipo salário mais alto, cargo melhor, e assim, a gente vê que a gamificação, ela traz essa ideia, mas não essa ideia de recompensa por coisas pessoais, né? Então, na realidade, isso é outro ponto interessante pelo seguinte, por quê? Porque se você for olhar o Management 3.0, a questão da recompensa, ela é um dos elementos, mas a filosofia por trás é tirar o foco das pessoas e dos processos e colocar o foco no sistema. Tá? Então é o manager, entre aspas, ali como um grande jardineiro. Tá? Então, na realidade, a gamificação é um dos elementos que evita ervas daninhas nesse jardim, que vai colocar ali adubo nesse jardim. Então, de novo, né, não é a gamificação, é a forma como você aplica elas. Porque se colocar um sistema de recompensa, resultado com dinheiro, não sei o que e tudo mais, né, se eu uso gamificação ou não, isso não vai gerar talvez o comportamento que a gente quer. Né? Mas se a gente faz isso, por exemplo, como essa taxa de câmbio, né, que é uma taxa de câmbio ali do processo, assim, é mais ou menos como você por exemplo, com o cartão de crédito. Tem gente que faz todas as compras do mês no cartão de crédito, né, para poder ganhar ponto de milhagem. Então você está usando a gamificação e está mudando o comportamento. E é legal. Né? Ele não está fazendo isso para. Ele está fazendo isso, eu estou fazendo, mas também tem esse benefício. Né? Então é a forma como a gente coloca. Com certeza. Legal? Bom demais. Galera, a gente marcou de encerrar às 21h30. Queria agradecer você, Rodrigo, por ter trazido um tema para a gente, ao Robson por ter me ajudado aí a entrar em contato contigo. Acho que foi super valia para o nosso primeiro webinar, eu acho que valeu super a pena para todo mundo. Agradecer as pessoas que participaram, porque vi muita gente aqui que participa dos presenciais, eu vi eles aqui no webinar também, vi pessoas novas, achei muito bacana. E, assim, esse é o primeiro de muitos
pessoal da comunidade aí que tem algum assunto que queira trazer para a gente, traz, porque a gente precisa disso, a gente é carente disso, e a gente quer muito que esse ano seja um pouco diferente, as pessoas tragam o conteúdo, não que a gente vá atrás das pessoas. Então, assim, as portas estão super abertas, e reforçar aí nosso Agile Minas de inverno, vai ser lá em Poços de Caldas, queremos muitos agilistas lá, para combinar com os agilistas de lá, e levar a agilidade por Minas Gerais, fazer valer o nome, né, Agile Minas, não Agile Belo Horizonte. E, no mais, muito obrigada. Peço para vocês aí que participaram do webinar, a gente vai mandar as pesquisas lá, para quê? Porque a gente precisa melhorar, a gente só melhora com feedback. Então, por favor, comenta tudo que vocês viram, o que vocês gostaram, para a gente poder, dicas que vocês tiverem para melhorar lá, porque esse que é o nosso foco aqui. Muito obrigada a todos. Legal. E, Graciela, eu queria também agradecer a todo mundo que estava aí na linha, tá? Eu acho super legal a iniciativa, tá? Então, eu também me coloco à disposição, tá? E eu acho que tem que ser puxado, tá bom? Se vocês acharam legal e a comunidade quiser fazer de novo, a gente faz de novo, tá? Não tem problema. Acho que agilidade é isso, né? É contribuição, é colaboração, é atitude. Então, eu estou aqui disponível e eu agradeço todo mundo na linha aí, tá? Tem os meus contatos também, depois que eu vou deixar, fiquem à vontade para entrar em contato também, eu estou aí sempre à disposição. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Talvez a gente vai ter um meetup na segunda semana de junho, mas a gente está na correria um pouquinho com o Agile Minas de inverno, aí a gente está olhando ainda se vai ter como a gente montar. Legal. E quem gostou, pessoal, faz barulho aí na comunidade também, tá? Porque isso ajuda, obviamente, né, a gente a prosseguir com esse modelo aí que é bem disruptivo, como é novo, né? Muitas pessoas lá têm um primeiro momento, tem esse preconceito, né? Até quando entra na coisa aí. Então, quem gostou aí faz barulho, eu agradeço. Valeu, pessoal. Valeu demais. Até, Valeu. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.